Caríssimos, hoje nós teremos mais um vídeo da nossa série A Hora da Verdade, na qual eu respondo as melhores perguntas que vocês me fizeram. A maioria delas é tirada da minha caixinha no Instagram, né? Algumas eu tiro dos próprios comentários aqui no YouTube, né? E outras perguntas que me são feitas em privado, né? E eu sempre procuro selecionar as melhores, né? Algumas delas são até antigas, né? Mas eu só tenho a oportunidade de lê-las mais tarde, né? Até porque geralmente eu recebo bastante perguntas, né? Graças a Deus. Mas vamos lá. Primeira pergunta: existe algum intelectual de esquerda que você respeita e admira? Sim, existem. Eles são poucos, na verdade, mas claro que eu os admiro apesar de serem esquerdistas, né? Apesar de terem aderido e estragado um pouco da sua biografia, às vezes bastante da sua biografia, aderindo a ideologias nefastas, eles acabaram desenvolvendo um pensamento que pelo menos em algum ponto é interessante, né? E são figuras intelectualmente respeitáveis, né? O primeiro deles é um que eu já mencionei para vocês várias vezes, que faleceu recentemente, né? Já esse ano, em 2024, que foi Antônio Negri, né? Antônio Negri foi um dos maiores pensadores aí pós-marxistas, né? Das últimas décadas do século XX, especialmente nos anos 90, ele se destacou bastante. E no seu livro Império, ele vai analisar o projeto de nova ordem mundial de uma perspectiva meio marxista, mas também de uma crítica feroz à ideologia liberal e a todo o sistema internacional que surgiu com o final da Guerra Fria, né? Ele, ao contrário de boa parte do conservadorismo norte-americano atual, ele identifica o poder geopolítico americano com a nova ordem mundial e com o globalismo, né? Portanto, é uma perspectiva bastante diferente da qual as pessoas estão acostumadas, pelo menos aqui no Brasil, e é muito interessante a sua obra, né? Outro intelectual esquerdista que é muito admirável na sua área, né, é Noam Chomsky, né, que ainda está vivo hoje, e que foi um grande linguista, né? Infelizmente, a segunda metade da sua vida, ele é uma espécie de Marilena Chauí americana, né? Ele infelizmente deixou as paixões políticas destruírem completamente a sua seriedade, né? Manchou a sua biografia completamente, se tornou um militante da esquerda mais radical. Até recentemente, né, com a polêmica em relação ao Estado de Israel, Noam Chomsky foi se encontrar com Celso Amorim, né, o ex-chanceler brasileiro, que na verdade continua sendo o chanceler, né? É a pessoa que dita a política externa de Lula, né? Então mostra a influência que a parte ruim do pensamento de Chomsky tem sobre a esquerda no Brasil. Mas a parte boa, né, são as suas contribuições para a linguística. E de fato ele deu uma verdadeira surra, né, no senhor B.F. Skinner e mostrou que a geração, né, a origem da linguagem humana e a estrutura da linguagem humana nada tem a ver com os mecanismos que a ciência behaviorista estava querendo descrever, né? Então, não se pode explicar tudo pelo reflexo condicionado. E ele mostrou realmente que existe algo como uma gramática universal, né? E esse conceito foi muito desenvolvido pela ciência linguística a partir de então. Isso foi nos anos 50, essa tese dele, o início da sua carreira. Infelizmente, a partir dos anos 70, ele foi se desenvolvendo cada vez mais com temas políticos e largou a sua carreira brilhante como linguista, né? Ele chega, inclusive, a se inspirar em parte em Aristóteles, né? Então, as suas contribuições são bastante interessantes para aqueles que desejam estudar a ciência linguística. Não deixem de ler as primeiras obras de Noam Chomsky, né? Um outro intelectual esquerdista que é bastante interessante, embora esse seja um pouco mais problemático, foi o filósofo marxista Georg Lukács, ou Lukács, eu não sei como se pronuncia, ele era húngaro, né? Eu não falo uma palavra de húngaro, mas ele conseguiu identificar as raízes do marxismo, né, e do movimento revolucionário como um todo. Ele foi um dos primeiros a enxergar a unidade do movimento revolucionário, da mentalidade revolucionária, nas heresias medievais, né? E ainda antes disso, na antiga gnose. Então ele enxerga toda a unidade que existe desse movimento, que ele aprecia, né? E ao qual ele adere.
mas não deixei de ser um pensador muito interessante e um dos maiores eruditos entre os marxistas. Também foi um excelente historiador da literatura, crítico literário, né? É um intelectual completo, embora fosse marxista, né? E às vezes um homem, na sua biografia mesmo, pessoalmente desonesto, né? Mas não deixa de ser intelectualmente admirável. Há outros também, mas são tipos muito excêntricos, né, como Slavoj Zizek, né? As críticas que ele faz à psicanálise, por exemplo, eu acho bastante pertinentes. Nem muitos outros, né? Há grandes intelectuais de esquerda, sim, né? Infelizmente, ao longo do século XX, a esquerda, por mais que tenha produzido muito lixo, ela produziu uma quantidade de intelectuais até maior do que na direita, né? A direita tem muitos ideólogos, né? E geralmente de baixíssimo nível. São poucos os excelentes intelectuais de direita. Segunda pergunta. Até que ponto podemos dizer que Freud foi original e útil? Original ele foi, sem dúvida alguma. A descrição que ele faz da psique humana é inovadora, é completamente diferente do que o que existia até então, né? Ele vai se inspirar em parte no conceito de vontade de Schopenhauer, mas vai desenvolver isso de uma perspectiva científica, ou em certa medida pseudocientífica, mas certamente vai ser muito inovador. Em relação à utilidade, aí a coisa já é mais problemática, né? De fato, ele teve algum sucesso no tratamento de casos de histeria, né? Isso aparece numa das primeiras obras que ele escreveu, junto com o Dr. Breuer, Estudos sobre a Histeria. E, de fato, ele conseguiu, né, naquilo que se chamava na época de cura pela fala, ele conseguiu curar alguns casos notórios de histeria entre mulheres, especialmente. Mas o edifício conceitual que Freud vai construir é muito maluco, né? A sua ideia de libido, de pulsão, da divisão que ele faz da psique humana, né? Id, ego, superego, a ideia do recalque, são todas ideias que têm uma verdade parcial descritiva, né? Elas conseguem descrever com acuracidade certos fenômenos psíquicos do ser humano, mas que ele procura em seguida englobar e descrever, aliás, toda a civilização, né? Com base nisso. Então realmente não se pode dizer que cientificamente a sua obra teve um valor aí muito grande, né? Freud, no início da sua atividade médica, ele era inclusive um entusiasta da cocaína, né? Inclusive chegou a usar bastante, né? Chegou a ficar viciado em cocaína durante um tempo, mas isso na época era realmente um consenso médico, né? Na virada do século XX, final do século XIX, início do século XX, muitos produtos eram à base de folha de coca, né? Extrato de folha de coca, inclusive a Coca-Cola, né? E também os cirurgiões, né? Os dentistas, todos usavam cocaína no tratamento dos seus pacientes. Então, nisso, por mais que esteja muito errado, ele não é tão condenável, né? Até porque depois abandonou essa prática. Mas a prática de hipnose, né? Da qual ele foi um grande entusiasta, o seu xamanismo, o verdadeiro xamanismo com que Freud buscava interpretar o desejo, né, nos sonhos das pessoas, né, que se revestem de símbolos, etc. E toda a interpretação horrível que ele vai fazer do simbolismo, né, e vai criar uma subciência, né, toda uma pseudociência do simbolismo para fins da psicanálise, né, que mais tarde vai ser desenvolvido de uma maneira ainda mais louca por Jung. Então, de fato, não existe muita seriedade nisso, né, mas ele teve alguma utilidade prática, sim, né, e existem pessoas que têm um impacto positivo nas suas vidas com a psicanálise, né, outras que não têm, né. Existem pessoas que têm a sua vida destruída pela psicanálise, e outros para quem ela serve de alguma coisa. Então, de fato, não é porque uma prática médica que se institucionaliza, né, que ela vai corresponder a uma realidade objetiva. Muitas doenças eram curadas na antiguidade, por exemplo, através da medicina dos 4 humores e das sangrias, etc. E você não vai dizer que ela tinha alguma objetividade, né? Não tinha nenhuma.
mas acidentalmente, ou às vezes não acidentalmente, mas por uma descrição mais ou menos exata de certos processos, conseguiam fazer algumas terapias com certo sucesso, né? O grande problema também de Freud foi que ele começou com uma teoria que era em parte científica e em parte filosófica, né? Inspirado também em Nietzsche, né? E em Schopenhauer, e que mais tarde ele vai rapidamente transformar isso em prática clínica, né? E isso vai começar a movimentar, né, dinheiro, vai criar toda uma classe profissional, e a coisa já está institucionalizada antes que os conceitos fossem analisados com seriedade. Esse é o principal problema da psicanálise. Terceira pergunta: o Rio de Janeiro é decadente? Sem dúvida alguma, o Rio de Janeiro é muito decadente. Nós já fomos uma das cidades mais bonitas das Américas, talvez a mais bonita. É só você ver o documentário Rio de Janeiro, City of Splendor, né, dos anos 30, 1936, vai mostrar ali áreas do centro do Rio, né, na Cinelândia, as calçadas lindas, né, os palácios ali, o Palácio Monroe, lá em Botafogo, o Palácio Morisco, né. Nós tínhamos monumentos arquitetônicos muito bonitos que foram demolidos, né. O Rio de Janeiro, o centro do Rio era muito bonito, né? Nós éramos a chamada Paris dos Trópicos, né? Desde as reformas de Pereira Passos, né, que criou as avenidas largas, né? A Avenida Central, que depois virou a Avenida Rio Branco, né? Então, de fato, o Rio de Janeiro é uma cidade linda, né? E culturalmente aí nem se fala, né? Eu digo nós porque eu sou carioca, né? O Rio é a cidade de Machado de Assis, né? É a cidade de Manuel Bandeira, é a cidade de alguns dos grandes escritores, poetas, né? Intelectuais. Nós sempre fomos a capital cultural do Brasil, né? E desde os anos 60 o que nós temos visto é uma decadência cada vez pior, né? Ao ponto do indizível, né? O Rio de Janeiro hoje ele é um lixão a céu aberto, né? A cultura do banditismo, né? A cultura funk toma conta de tudo, né? Então, realmente é muito triste o que aconteceu com o Rio de Janeiro. As reformas aí urbanas que foram feitas nos anos 70 foram todas desastrosas. Então, infelizmente, nós hoje temos uma cidade que é uma sombra do que já foi, né, o Rio de Janeiro. Quarta pergunta: poderia falar sobre a visão católica da economia? Gostaria de ouvi-lo sobre este tema. Então, não existe uma visão católica oficial a respeito da economia no sentido de escola econômica, né? É claro que existem certas preferências, né? E houve grandes autores católicos que elaboraram esquemas, modelos econômicos, notoriamente Chesterton, né, com o seu distributismo, né, que é um modelo admirável, por mais que a sua aplicação prática seja bastante complicada. Mas existem certos princípios, né, que uma economia, se quiser ser conforme ao que a igreja ensina, precisa obedecer, né? E são os princípios da chamada doutrina social da igreja, né, que foram colocadas principalmente no que diz respeito à economia e à sociedade como um todo, né, a questão social como um todo, foram colocadas na encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, de 1891. Então, eu recomendo que você consulte esse documento, né? A igreja nunca defendeu a economia liberal, né, porque ela não leva em consideração a questão social. As leis do mercado não podem reger tudo, né? Até porque você coloca a economia como um princípio superior, né? Não só a moral, mas a própria igreja, né? Então, uma ideia nefasta que tem sucesso no mercado não pode prevalecer por causa disso, né? Se uma necessidade econômica, de crescimento econômico, impõe por parte de um governo ou de uma empresa medidas que socialmente vão ser desastrosas, não se pode apoiar isso, né? Então, isso é um dos problemas no meio neocon, né? É a adesão irrestrita à economia liberal, né? Que pode ser mais eficaz do ponto de vista financeiro, do crescimento do PIB, etc., mas que é preciso que seja uma economia feita para seres humanos, né? O homem não pode viver para a economia, é o contrário, né?
Então a igreja sempre condenou o liberalismo, né? Não só o liberalismo político, a ideologia liberal, mas a economia liberal também, né? E condena o socialismo, né? Então, isso eu não preciso nem falar, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que defende esse tipo de coisa, mas que é uma ideia que o próprio Leão XIII vai dizer que se baseia na inveja. O socialismo se baseia no ódio de classe, né? Ele se baseia nos superpoderes do Estado, né? E, obviamente, é um sistema que não vai criar riqueza, que vai criar uma classe de bilionários e uma população miserável, que é o que acontece em qualquer nação socialista, né? Em nome da igualdade, produzem-se as piores desigualdades que existem no mundo, né? São dos países socialistas, né? Você vai na Coreia do Norte, tem um povo miserável e uma elite ali que vive em Pyongyang, na capital, com todas as benesses, né? A mesma coisa em todos os países que já passaram por um regime comunista, né? Então, a igreja sempre foi contra esses dois sistemas, né? Eu recomendo a esse respeito, se você quiser mais informações e um estudo mais detido sobre isso, o livro Concepção Católica da Economia, né? Ele foi editado por uma instituição católica, realmente me escapa o nome aqui, me desculpem, mas certamente o livro está disponível, foi publicado há pouco tempo, né? E é uma obra que com certeza vai te trazer luzes a esse respeito. Quinta pergunta: como não se desesperar com o atual estado da igreja? Confiando na providência divina. Não foi a providência divina que guiou a igreja desde o início? Como os apóstolos não se desesperariam com a situação da igreja? Eles estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus e pelas autoridades romanas. Eles eram párias na sociedade, não se desesperaram, né? Como a igreja no tempo da heresia ariana não se desesperaria também, né? Como na época da crise do Império Romano nós não nos desesperaríamos, né? Como na época do avanço do Islã nós não nos desesperaríamos, como no século de ferro, né, sobre o qual eu falei no meu vídeo sobre o fim dos tempos, né? Não haveria razão para desespero. Nós nunca devemos desesperar, né? A igreja ela é guiada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? É guiada pela providência divina. Deus sabe tudo o que tem que acontecer. É claro que isso não tira a liberdade dos homens e não nos exime de responsabilidade, né? Então, nós precisamos agir conforme a igreja ensina, mas se nós estamos fazendo o nosso papel, né, nós não temos que ligar para o que acontece no mundo, né? Se o mundo vai mal, nós é que temos que ir bem. Até porque esse mundo não se sustenta por si só e um dia ele vai acabar, né? E mesmo que ele demore muito a acabar, a nossa vida vai acabar antes, né? Então, nós não podemos nos desesperar com esses problemas, né? A razão de preocupação tem que ser com as nossas almas, né? Então, assim, realmente, como não se desesperar com a situação da igreja? Muito pelo contrário, eu acho que você pode inverter essa perplexidade, né? E pensar o seguinte: como em situações tão terríveis a igreja se manteve de pé ao longo de todo esse tempo? Isso foi inclusive a ocasião da conversão de um grande historiador da igreja, que foi von Pastor, né? Que estudando a imoralidade do alto clero no período da Renascença, chegou à conclusão de que uma igreja que não fosse guiada e sustentada pelo próprio Deus jamais poderia sobreviver a uma crise tão terrível, né? Jamais poderia sobreviver a prelados tão perversos, tão cruéis, tão loucos, né? Tão corrompidos e às vezes tão imbecis. Então, assim, nós não temos que ficar perplexos com isso. Sexta pergunta: como seguir a vontade de Deus? Essa pergunta é interessante, porque eu não sei qual foi a intenção da pessoa que me perguntou, até porque é uma pessoa que eu não conheço, mas seguir a vontade de Deus é uma coisa muito simples. Basta você seguir aquilo que a igreja ensina, basta você seguir os mandamentos da igreja, seguir os 10 mandamentos da lei de Deus, aprender o que Nosso Senhor quer de nós. Ele ensina isso no Sermão da Montanha, né? Que resume toda a moral cristã. Então é muito simples, né?
Quando as pessoas perguntam isso, geralmente elas querem se referir a como seguir a vontade de Deus na minha vida. Ou seja, o que Deus quer particularmente de mim. Isso revela, sinceramente, um certo egoísmo da nossa parte e um senso de que nós somos muito especiais, né? Muitas pessoas hoje em dia crescem com essa ideia, né, de que elas são muito especiais, de que elas são diferentes, de que Deus tem um plano pessoal, né, personalizado para elas. E não é assim, né? As pessoas com quem Deus tem um plano desse tipo são os santos, né, e mais alguns outros. Né? A grande maioria das pessoas não tem nada disso. O que Deus tem para falar para você? Se Ele quisesse falar alguma coisa para você, Ele falaria. Né? Ele não tem nada para falar para você. O que Ele tem para falar já está dito nas Escrituras, que foi dito para todo mundo. Né? Deus é onisciente, Ele sabia todo mundo que nasceria no futuro. Né? Quando Ele ensina, por exemplo, a moral que está contida no Sermão da Montanha, essa moral é dirigida para você também, individualmente. Né? Ele saberia que você viria ao mundo um dia, e Ele está ensinando isso para você. Né? O que a igreja ensina, né? O discernimento que foi sendo feito da doutrina ao longo do tempo, né? Doutrina que nunca muda, mas que estava contida de maneira que não conceptualmente implícita, não explícita. E a tradição e o magistério acabam por ampliar essa perspectiva, né? E de fato, a igreja ensina muitas coisas que nós devemos fazer, que nós não devemos fazer. Basta você se guiar por isso. Nós não podemos ter esse senso. Isso eu falava recentemente a respeito de vocação, a mesma coisa, mas isso também se refere à vontade de Deus, né? Nossa, tanta gente que eu vejo, essa é uma influência também carismática, né? Isso é uma influência nefasta. A pessoa, acontece uma pequena besteirinha na vida dela, ela acha que é um sinal de Deus, né? Porque Deus quer isso de mim, e às vezes acaba fazendo uma burrada na vida dela por causa disso, né? Porque acha que Deus quer o que Ele não disse que quer, né? Às vezes até em relação à vocação religiosa, né? A pessoa não quer seguir uma vida religiosa, mas aparece uma coisa que acontece, ela acha que é um sinal, sei lá. A pessoa se destrói sozinha, né, com base na imaginação. Isso é muito perigoso. Então, não temos que ficar pensando muito como é que... se Deus quiser manifestar de maneira clara e inequívoca um desejo que Ele tem em relação a você, especificamente, Ele vai dizer, não se preocupe. Né? Deus não fica mandando sinais por aí. Né? Pode até mandar, tá? Não estou dizendo que não mande nunca. Mas nós não podemos guiar as nossas vidas, pelo menos o tempo todo, com base nessas coisas. Né? Deus realmente não fala com todo mundo. O que Ele fala para nós, né, comuns, mortais comuns, é o que foi dito nas Escrituras. E só, gente. Então, como fazer, como seguir a vontade de Deus? Então, seguindo o que Ele ensinou nas Escrituras e que está presente na tradição e no magistério da igreja. É só isso.